Tá? E a gente consegue ver que é como se fosse uma rede realmente criminosa dentro do governo, que tira o delegado, tira o superintendente, tira o membro da FUNAI que está chegando perto deles. Ou seja, sempre que alguém começa a cavucar, como a gente fala aqui no Nordeste, o calcanhar deles para poder chegar próximo, tira. Não pode. Esse daí está sabendo demais. É exatamente isso. E isso é isso que está acontecendo. As instituições estão aparelhadas. Ninguém trabalha sossegado, né? E aí as pessoas acabam, às vezes, optando. Por exemplo, teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal pelo Pleno, que julgou inconstitucional o inciso 1º e 2º do artigo 43 da Lei 4878, que proíbe o policial de dar entrevista, né? O que a classe dominante, os corruptos, o que eles mais querem? Uma polícia amordaçada. E isso acabou com essa decisão do Supremo. Julgou inconstitucional. É uma lei de 65, pô. É época da ditadura. E estava valendo. E eu estou respondendo um PAD com base nessa lei ainda. Instauraram, mesmo com a decisão do Supremo, instauraram 2 PADs com base nisso. É uma coisa absurda, bizarra, e para mim é abuso de autoridade. Mas isso, num devido momento, será né? Direito de ação eu tenho também, né? Eu tô sem o seu áudio. Isso provavelmente não vai dar em nada. Tá conseguindo ver agora? Agora tô. O PAD provavelmente não vai dar em nada, mas é só para gerar o transtorno do processo administrativo, porque para quem não sabe, o PAD é um processo administrativo. E aí você responde, dependendo da situação. Advogado. E dependendo da situação, pode tentar tornar o senhor inelegível para algum cargo público, se o senhor quiser também, que a ideia deles é essa mesmo. Exatamente, mas não tem como isso prosperar, mas apurrinha bastante a gente. Mas vai chegar a hora de que isso vai ser cobrado, porque a lei de abuso de autoridade deixa muito claro que instaurar procedimento que nitidamente incabível é abuso de autoridade. E isso, o processo acaba sendo uma pena. E mais, um objetivo que desejavam alcançar, qual foi? Calar os outros delegados, calar os outros policiais. E isso foi alcançado. Você tem notícia de mais algum policial falando? De algum membro do MP falando? Não. Só quem está falando sou eu. Eu posso citar a situação, uma situação fora do contexto da natureza, da Amazônia, claro, mas a situação que está acontecendo aqui em Sergipe, no caso de Genivaldo, por exemplo. Eu tenho acompanhado o caso de Genivaldo, eu fui em Umbaúba. Ninguém fala. Você vai tentar falar com o delegado da Polícia Civil, não pode falar. O representante da Polícia Federal não pode falar. Da Polícia Rodoviária Federal não pode falar. É sempre nota oficial que vem de cima e normalmente vem com o script pronto, que ele basicamente, como aconteceu agora recentemente, com que basicamente faz a leitura ali e publica. Essa, inclusive, era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor aqui sobre o caso Genivaldo, porque saiu agora há pouco a decisão da Justiça que negou o pedido de prisão aí para os 3 envolvidos, né? Apesar de terem sido 5 membros envolvidos na operação, que foi uma blitz policial, estavam 3 em uma viatura e 2 em motocicletas, mas foi feito pedido de prisão para os 3, a prisão preventiva, e não aconteceu. Eu sei que é complicado para o senhor, que é policial federal também, comentar um pouco sobre não, para mim não é complicado, não. Não é complicado, não. Mas não é complicado, não. Eu não sou corporativista para esse tipo de coisa, não. Nem para nada. Então, entendeu? Que maravilha. Porque eu acho o seguinte, a polícia, o maior bem que a polícia deve proteger, acima de qualquer outro, é a vida humana. Isso não tem discussão. Se a gente for, qual a função da polícia, e a gente reduzir ao mínimo, assim, para tentar resumir o quê? Proteger a vida. E foi exatamente o que aqueles policiais não fizeram. Eu nunca vou ser a favor, como eu também fiz críticas no Twitter sobre aquela operação lá na Vila Cruzeiro. Na Vila Cruzeiro. Sim. Eu odeio miliciano, eu odeio traficante, eu tenho ódio de bandido. Só que eu acho o seguinte, a vida de um inocente é a vida de um inocente. Eu acho que esse foi o seu problema do governo Bolsonaro, então, viu, delegado? Se odeia miliciano, o governo tem uma relação... Quando eu fui chefe de Nova Iguaçu e nós fizemos várias operações em cima de milícia. Eu odeio. Para mim, o pior bandido que existe. E o que é que o senhor acha da não prisão dos policiais, né? Porque, assim, o crime foi flagrante, né? Depois teve toda a situação. Aqui, por exemplo, foi perguntado a um agente da Polícia Rodoviária da Polícia Federal o porquê que os policiais não estavam presos e se ele achava que os policiais deveriam ser presos. E ele disse que era complicado responder
porque era um caso de muita comoção e tudo mais? Não, eu vou te responder tecnicamente, e sendo justo, da mesma forma que eu vou. O que acontece é o seguinte: a prisão em flagrante, existe. Olha, não me xingue porque não sou eu, tá? É assim que funciona. Não existe prisão em flagrante por apresentação. Se a pessoa se apresentar à autoridade policial, não vai ser presa. É assim. Não tem que negócio de 24 horas que não existe, não, tá? Então, assim, eles se apresentaram à autoridade policial, não existe indício de que pretendam empreender fuga, tem endereço certo, local de trabalho certo, ou seja, não existem os requisitos da preventiva, e eu estou falando assim doutrinariamente e provavelmente tecnicamente, concordo. Absolutamente, sendo absolutamente que nem sempre é o que a gente gosta, né, delegado? Eu estudo direito também. Eu gostaria de mudar muita coisa. Nem sempre é como a gente gosta, mas é como é. A gente vê aí, traficante, você prende o sujeito, homicida, fica 10 anos preso, depois sai rindo, dizendo que vai escrever livro. Entendeu? Sabe? Eu acho o seguinte: da mesma forma que o maior bem que a polícia tem é a vida, isso aí tem que ser também a lei, né? A lei tem que proteger a vida. Então, assim, um homicida, eu acho que a gente no Brasil prende muito e prende mal, né? Prisão é para crimes violentos, homicidas, crimes sexuais, corruptos, principalmente, né? Crimes ambientais graves, né? Em larga escala, poluição. Isso é para ser preso. Muita coisa que é sem violência. E para as pessoas entenderem, crime ambiental é algo tão grave que, em tese, pessoa jurídica não comete crime, né? Quem comete crime é a pessoa natural. Só que no caso dos crimes ambientais, você também pune as pessoas jurídicas. Então, assim, existe até esse entendimento legal. Por que a gente não tem uma punição um pouco mais severa?